sempre é uma alegria poder recepcionar os irmãos, poder acolher a todos para esse momento tão especial de louvor e de adoração ao nosso Deus. Você é bem-vindo entre nós. Nós queremos também trazer uma palavra de saudação a você que nos acompanha pela internet. Uma palavra de encorajamento à sua participação em todos os atos do culto público desta noite. Nós estamos com alguns irmãos do departamento de música ausentes, pois estão participando do culto de ação de graças da Igreja Presbiteriana em Mata da Praia. É aniversário da Igreja Presbiteriana de Mata da Praia, e alguns dos nossos irmãos do departamento de música, eles estão compondo com outros irmãos de outras igrejas um coro para esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, participe com alegria do culto público, participe com entusiasmo, participe com vibração. Lembre-se que nós estamos diante daquele que é Senhor de toda a terra e, portanto, digno de todo louvor e de todo bendizer. Deus abençoe a sua preciosa vida e fale poderosamente ao seu coração. Amém. A Bíblia nos afirma que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O culto é um momento muito particular em nossas vidas. Convido você a se colocar de pé para a leitura alternada do Salmo 96. Salmo de número 96, leitura alternada. Eu inicio e os irmãos estarão lendo o verso 2. Tem como título Tributo à Glória e Majestade de Deus. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de seu louvor, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai em seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei às nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Vamos continuar adorando a Deus de pé, entoando o hino de número 19, Rei Sublime. Rei sublime em majestade.
a sua cabeça, para que adoremos ao Senhor por meio da oração. Este instrumento tão presente, precioso na vida do cristão, quando em comunhão com o Senhor, usamos da sua benevolência para acessar ao trono da sua graça. Este é o meio que o Senhor nos deu, porquanto o exercemos com temor, na santa expectativa de que o Senhor nos ouve e nos socorre. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A nossa palavra inicial é de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor, nada tem nos faltado. Se cumpre em nós a palavra do Senhor quando afirma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porquanto, Deus, a nossa petição nesta tarde é que os nossos corações sejam sempre conformados à tua santa e augusta palavra, para que, ó Deus, a tua vontade prevaleça sobre a nossa, pois não sabemos agir, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A tua palavra afirma que o Senhor sonda os corações, nada te é encoberto. Por isso, Deus, compadece-te de nós e ajuda-nos na caminhada espiritual. Desejamos, Deus, que os nossos corações sejam dóceis a teu Espírito, Senhor. Que falando o teu Espírito, haja disposição do nosso coração, pelo socorro do céu, a obedecer a tua santa e augusta palavra. Bendito Deus, está escrito que a tua palavra, ela é santa, ela restaura a alma, ela é pura. Porquanto, Deus, inclina os nossos corações à tua santa palavra, e receba no céu o tributo de gratidão pelo bem que recebemos na observância da Sagrada Escritura. Ó Deus bendito, receba no céu o tributo de gratidão dos nossos corações pela obra vicária, redentora, salvífica de Jesus Cristo, teu Filho. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho. Por isso, Deus, adoramos ao Senhor, reconhecendo, Deus, a inclinação dos nossos corações para o pecado e para o mal. Mas aprove ao Senhor nos salvar, por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Por isso, Deus, rendido aos teus pés nesta noite, o adoramos em espírito e em verdade, invocando o teu nome, pois tu és presente, assaz benigno e perdoador. Bendito Deus, nós o adoramos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Nosso dever como cristão é buscar a santidade do Senhor. E para fazermos isso, devemos confessar as nossas faltas diante de Deus. Devemos buscar o nosso Deus, o perdão dos pecados já comprado, já nos dado pelo precioso sangue de Cristo. Nesse momento, nós vamos ouvir uma música. E após a música, eu quero convidar o nosso irmão Pedro para fazer a oração audível de confissão. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e ainda que falte em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Cercas em volta, a Tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, e ainda que eu suba até os céus, sei que ali também eu te encontro, e se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que Tu 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 me amas. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, prostrados perante a Tua face, Senhor, para suplicarmos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pois sabemos que somos falhos, Senhor, sabemos que erramos, mas sabemos que a Tua Escritura diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu orei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, Senhor, viemos aqui pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Viemos aqui também, Senhor, agradecer pelo Teu Filho Jesus, que foi enviado, Senhor, pelo Senhor, para morrer naquela cruz, para que hoje, meu Senhor, hoje pudéssemos ter vida eterna, Deus. Ele que morreu naquela cruz para que hoje tivéssemos vida eterna. Somos gratos, Senhor, por essa infinita misericórdia que o Senhor teve para conosco. Que o Seu povo, Senhor, cada vez mais, Senhor, Teu povo eleito, esteja em constante oração, Senhor, pedindo perdão pelos pecados, os pecados que conhecemos e os pecados que nos são omitidos, Senhor, os pecados que até não sabemos, Senhor, que cometemos. Mas o Senhor conhece o nosso coração e sabemos que Tu nos sondas, Senhor, e que Tu nos perdoa se formos sinceros em nossas palavras para com o Senhor. Pedimos agora, Senhor, também pela pregação, abençoe o pastor Jailton, seja com ele. É assim que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 268, Redenção.
o nosso resgate a preço de sangue, nos deu liberdade para que pudéssemos nos apresentar ao Senhor em serviço. E o nosso serviço se estende por todas as áreas da nossa vida. O que somos e o que temos, tudo pertence ao Senhor. Nesta noite, como manifestação desta liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário, nós nos apresentaremos ao Senhor trazendo nossos dízimos e ofertas, e isso como forma de culto. Durante o cântico que será entoado, eu convido você então a sair do seu lugar para este momento de pública adoração. Ato contínuo, nosso irmão e diácono Fernando Della Costa nos conduzirá na oração de gratidão. Vamos orar, meus queridos. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor nos fez, para que a alegria nossa esteja no Senhor. E agora, Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelos dízimos, as ofertas que foram entregues à presença do Senhor, ó Deus. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. Queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor por aqueles que nos visitam nesta noite, ó Deus. Que haja o Espírito Santo nesses corações, ó Deus, para a glória do teu nome. Rogamos também, meu Deus, por aqueles que estão aniversariante desta semana, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um ano que o Senhor acrescenta na vida de cada um que faz o aniversário nesta semana, Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre.
E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as nossas vidas, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado nesse dia de hoje, para a glória do Teu nome. Rogamos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria convidar a igreja que se coloque de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus com todo o nosso coração e de toda a nossa alegria. A terra vai um dia contemplar. Palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, pois eu te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou
do Senhor. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, comigo Rei. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Digno é o Senhor. digno é o Senhor, Digno é o Senhor. A igreja pode assentar-se. Nós vamos orar em favor dos nossos filhos, orar em favor das crianças que ouvirão a mensagem infantil. Vamos pedir a Deus a sua graça e o seu favor. Eu quero convidar as crianças, cada criança com a sua Bíblia. Esse é um momento muito especial e, embora ele se repita dominicalmente, deve ter para cada um de nós um significado e uma expressão do nosso desejo de suplicar a Deus a sua misericórdia sobre a vida dos nossos filhos. Esse não é um momento em que nós, por assim dizer, nos livramos das crianças. Esse é um momento em que diante de Deus nós clamamos que Ele tenha misericórdia dos nossos filhos, dos que estão aqui agora e dos que não estão aqui agora. As nossas crianças vão fechar os olhos, cuidado com o degrau. O pastor Lucas vai nos elevar a Deus nesta palavra de oração. Vamos orar, crianças? Fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de culto. Esse momento, Senhor, em que os nossos filhos são apresentados diante do Senhor, Pai. Nós queremos te pedir pelas crianças aqui representadas, que ao sair, Senhor, para o culto infantil, sejam expostas às sagradas letras, que tenham, Senhor, o seu coração transformado, Pai, pela tua palavra. Mas não só elas aqui, Senhor, todos os filhos dessa igreja, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, Pai. Senhor, aqueles que andam longe dos teus caminhos, Senhor, traz de volta, Pai. Traz, Senhor, arrependimento. Traz, Senhor, de volta para a tua casa, Senhor, para a tua igreja. Dá graça, Senhor, a cada um agora que vai trabalhar com as crianças pregando o evangelho, Pai. Que falem com autoridade, que falem a tua palavra para edificação, Senhor, dos teus pequeninos, Pai. Também te pedimos, Senhor, pelo nosso pastor, o reverendo Jailton, que o Senhor dê aos teus servos graça, ousadia, coragem, que ele fale, Senhor, e proclame as tuas verdades nessa noite, Pai. Quanto a nós que estaremos aqui ouvindo, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, abra a nossa mente, ilumine, Senhor, o nosso coração, para que a tua palavra penetre e traga transformação à nossa vida e à nossa igreja, Pai. Ser propício a nós nessa noite é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos esperar a saída dos nossos pequeninos. Eu convido você a abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós iremos até o verso de número 17. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Versículos de 1 a 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Como já mencionei em outras oportunidades, o objetivo da Epístola de Paulo aos Colossenses é a exaltação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo quer mostrar aos crentes de Colossos a sublimidade, a majestade e o esplendor do Filho de Deus. Quem é Jesus e o que ele fez em favor da nossa redenção. Ao longo de toda a epístola, Paulo vai pegar os mais diversos elementos, os mais diversos assuntos e sempre vai convergir para a glória de Cristo e para a inferioridade, ou por que não dizer inutilidade de todo artifício humano que venha para competir ou tentar substituir a pessoa gloriosa do Filho de Deus e a sua obra em nosso favor. O objetivo de Paulo não é só um objetivo, por assim dizer, negativo,
no sentido de repreender aqueles que estão dando guarida a informações inúteis, imprestáveis, informações que são plenamente descartáveis no que diz respeito a trazer algum benefício espiritual. Não é só dizer não faça, não aceite. Paulo tem o interesse também e, sobretudo, de mostrar quão benefício temos, ou quantos benefícios temos na pessoa de Cristo Jesus, de sorte que os nossos olhos, bem como os olhos dos leitores originais, eles estivessem voltados para a sublimidade, para a grandeza e para a beleza do Filho de Deus. O que, na verdade, Paulo, pela ação do Espírito, está a desenvolver é o objetivo de dar aos crentes a alegria e a exultação no seu Salvador. Pois muitos, embora reconhecendo a glória de Cristo, embora reconhecendo o papel de Cristo, eles não exultam em Cristo, eles não se alegram em Cristo, o seu coração não é invadido por um desejo de glorificá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo por quem efetivamente Ele é e por aquilo que Ele realizou para a nossa salvação. Por isso Paulo está a todo o tempo se empenhando em destacar a figura gloriosa de Cristo, para que os seus leitores estejam entusiasmados com o seu bendito Salvador. E agora, aqui no capítulo 3, ele vai tratar de um assunto que é sobremodo especial no que diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo. E a nossa sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica do Brasil, já nos antecipa o assunto, colocando aqui um tema, essas letras em negrito. Essas letras, elas não fazem parte do texto inspirado. Isso aqui é uma dica, por assim dizer, da Sociedade Bíblica do Brasil para chamar a nossa atenção para o tema. E aqui o tema é a união com Cristo glorificado. É a respeito deste assunto, a união com Cristo, que Paulo quer tratar no texto que lemos. Nós, aqui no Brasil, enfrentamos duas tradições completamente opostas no que diz respeito ao relacionamento com Cristo e sua obra salvífica. Há uma tradição mais antiga que advoga a regeneração ou o novo nascimento por meio da aplicação do sacramento do batismo. Esta tradição ensina que quem receber a água do batismo automaticamente foi regenerado, automaticamente foi purificado, automaticamente foi transformado, porque a virtude no sacramento, a virtude naquele que ministra o sacramento, a virtude na instituição que chancela o ministro e que chancela o sacramento. Portanto, aquele ato em si é poderoso para dar vida a um morto espiritual. E alguém, então, por meio do sacramento, estaria atrelado a Cristo. É óbvio que a tradição a que fiz menção não está alinhada com o ensino bíblico, que não dá nenhum respaldo a este conceito majoritariamente eclesiológico. Mas há um outro conceito tão danoso quanto, de uma outra tradição, que afirma que nós nos unimos a Cristo por meio de uma simples, e eu estou colocando simples entre aspas, de uma simples decisão. Quando alguém faz a seguinte pergunta: quem quer aceitar Jesus? Por gentileza, levante a sua mão. E a pessoa levanta a mão, segundo a tradição, esta pessoa está automaticamente regenerada, automaticamente nascida de novo, automaticamente conectada com Cristo. E nós sabemos que isso também não é verdade. Nós não sabemos quais as motivações para que alguém possa dar um sinal, quer seja levantando uma de suas mãos, quer seja colocando-se de pé, ou até mesmo repetindo uma oração que já foi devidamente elaborada, dando conta de uma comunhão, de uma integração ou de um envolvimento com Cristo. Aquelas palavras pronunciadas tão somente pelos lábios, elas não geram nova vida. Então não há regeneração por decisão
como não há regeneração mediante a aplicação do sacramento. Nós sabemos que o batismo, ele deve refletir uma graça interna que já foi efetivamente derramada. Numa linguagem teológica, nós falamos que é um sinal visível de uma graça invisível. Quando nós falamos a respeito da decisão, nós não podemos, em hipótese alguma, dar à pessoa a garantia de que, por conta de um ato externo, ela efetivamente está conectada com Cristo. E Paulo vai dizer, então, o que é que efetivamente vai nos conectar com Cristo, o que é que efetivamente vai garantir a nossa redenção, a nossa salvação. E ele começa dessa forma: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo, escrevendo aos seus leitores originais, ele não coloca em dúvida o novo nascimento dos regenerados. A nossa tradução nem sempre consegue trazer toda a força daquilo que está na língua original. O objetivo de Paulo é testificar de que efetivamente eles experimentaram uma ação sobrenatural. Então nós podemos ler, portanto, vocês foram ressuscitados. Paulo está dizendo aos seus leitores que algo sobrenatural, extraordinário aconteceu na vida deles. E Paulo vai usar uma expressão para impactar os seus leitores, que é a expressão ressurreição. Paulo está dizendo, vocês já experimentaram a ressurreição. E é óbvio que Paulo não está aqui falando da ressurreição escatológica, aquela que nós aguardamos, aquele dia bendito quando o nosso Redentor virá e os mortos haverão de ouvir a sua voz e ressuscitarão e os vivos serão transformados. Não é desta questão escatológica que Paulo está falando. Paulo está falando de uma ressurreição espiritual. Paulo está lembrando aos seus leitores originais que antes eles estavam mortos, que a condição em que eles viviam era uma condição de morte espiritual. E isso o apóstolo Paulo já deixou claro na sua epístola aos Efésios, quando no capítulo 2 ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo então está mostrando a gravidade do pecado, da ação do pecado na vida do homem. Paulo diz: o pecado gera a morte, o pecado causa a separação entre o homem e Deus, o pecado gera a ira de Deus sobre aqueles que o praticam. O pecado é algo mortal, tão danoso, que traz ao homem a condição de morte espiritual. Paulo faz questão de lembrar os seus leitores originais e a nós qual era a nossa condição anterior a Cristo. E agora ele mostra qual seja a nossa nova posição, a nossa nova condição, a vida que Cristo nos trouxe. E, portanto, ele afirma: vocês foram ressuscitados junto com Cristo. Vocês agora possuem e desfrutam uma nova vida, não mais na condição anterior de mortos, agora na condição de vivos. E qual a evidência então daqueles que experimentaram o novo nascimento, a regeneração, por meio da ação salvadora de Cristo, trazendo-os da condição de mortos para a condição de vivos? Paulo diz: ora, agora que vocês estão vivos, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo diz que a evidência, o sinal
O que demonstra que alguém efetivamente foi transformado é que ele tem o desejo de buscar as coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Paulo diz: buscai as coisas que são lá do alto. Ou seja, há uma nova maneira de enxergar a vida, há uma nova forma de ver tudo que está ao seu derredor. E esta nova forma, esta nova maneira, decorre da mente do próprio Deus, que foi, por assim dizer, infundida em nós por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus. A nossa união com Ele não é simplesmente uma parceria, não é simplesmente um pacto de colaboração. Muitas pessoas imaginam que ter a Cristo como Senhor e Salvador é simplesmente ou tão somente caminhar ao lado dele. Não, a ideia bíblica é de que ele se une a nós e os benefícios da salvação estão para todo sempre afixados em nós, de sorte que não há mais como separar. Não que nós tenhamos qualquer resquício ou vestígio da divindade. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando dos méritos e da obra de Cristo para a nossa salvação. Portanto, não há como arrancar de dentro de nós, de dentro do nosso ser, porque houve uma fusão da obra de Cristo na nossa vida, para que nós pudéssemos experimentar todos os benefícios da sua morte vicária. E o primeiro benefício que ele destaca é a nossa percepção a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito de tudo que está ao nosso derredor, porque nós estamos buscando as coisas lá do alto. Há um grande campo de batalha na nossa mente. O que pensamos? Como pensamos? Qual é a dimensão que os nossos pensamentos ocupam e desenvolvem na nossa vida? Por isso o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Com isso ele não está nos chamando a uma vida de irresponsabilidade, de uma vida de negligência para com questões importantes do aqui e do agora. O que Paulo está a nos advertir é que a nossa mente, toda ela, deve ser sempre voltada para aquilo que é sublime e que é celestial, para aquilo que provém de Deus, para que todas as coisas ordenadas na nossa vida possam refletir então a mente de Deus. A nossa união com Cristo nos leva a refletir acerca daquilo que é esboçado pelo próprio Deus. E ele então vai dizer: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por que Paulo fala agora de morte, se antes ele havia falado de ressurreição? Nós ressuscitamos da morte para a vida no primeiro momento, e agora Paulo fala que nós estamos mortos para os nossos pecados, para aquilo que é mundano, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. De sorte que em nós não deve haver lugar, não deve haver espaço para qualquer coisa que contrarie aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, porque nós morremos e a nossa vida agora não está mais a ermo. Agora nós não estamos mais solitários, agora não estamos mais sozinhos, agora nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus. É uma união que não se dissolve, é uma união que não se separa, é uma união que não tem mais fim. Fomos unidos com Ele e com Ele estaremos para sempre, porque Ele está em nós. Ele nos abraçou e Ele nos envolveu com a sua justiça. Portanto, Paulo termina esta sessão mostrando a nossa união com Cristo, dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
O resultado da união com Cristo é um resultado plenamente seguro e certo. Deixamos as coisas do mundo para nos volvermos para as coisas de Deus. E ajudados pelo próprio Cristo nas coisas de Deus, nós temos a vitória garantida. Nós temos uma vitória segura e certa. Portanto, a partir da perspectiva de que estamos unidos com Cristo, e os méritos de Cristo se faz sentir na nossa vida, na nossa existência, na nossa consciência, na nossa vontade, nos nossos atos, o apóstolo Paulo então mostra os resultados práticos desta vida, dessa união, do que efetivamente ele acabou de falar no parágrafo anterior. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai elencar alguns aspectos do que é comumente chamado de natureza terrena. Ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno. Todas estas coisas são contrárias ao propósito de Deus, que nos chamou para a santificação. Todos os itens que ele relacionou justamente tem seu impacto na mente e seus desdobramentos no corpo. E é por isso que Paulo está dizendo: ora, quem tem o seu pensamento voltado para as coisas lá do alto, não se entrega, não se deixa levar pela prostituição, pela impureza, pela paixão lasciva, nem pelo desejo maligno. A santidade, a santificação é o caminho que todos nós devemos traçar. Algumas pessoas, equivocadamente, imaginam que a pureza é algo pertinente, é algo próprio para a criança, para o adolescente, para o jovem. Como se a pureza e a santificação não fossem elementos necessários, elementos válidos, elementos determinados por Deus para quem é maduro ou para quem já alcançou a melhor idade. Todos aqueles que são servos do Senhor e que já ressuscitaram com Cristo, eles devem abster-se da prostituição, da impureza, da paixão lasciva e do desejo maligno. O apóstolo Paulo avança e vai classificar um outro elemento. Qual é o outro elemento? A avareza, o amor à riqueza, o apego aos bens materiais, o depositar a confiança nos recursos que são palpáveis. Quando alguém imagina que o seu patrimônio pode lhe dar segurança, pode lhe oferecer paz, pode lhe proporcionar descanso, pode lhe auferir qualquer tipo de bem que beneficie a sua alma, outra coisa ele não é senão um idólatra. E causa, meus amados irmãos, o chamar a nossa atenção o fato do apóstolo Paulo associar a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro, o amor aos recursos, com a imoralidade. A avareza é tão perniciosa quanto a imoralidade. A avareza é tão danosa quanto a imoralidade. Porque, na verdade, tanto a imoralidade quanto a avareza se constituem em ídolos que dominam o coração, que subjugam as afeições e que conduz aquele que está debaixo da sua direção ao afastamento de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai trazer uma das afirmações mais categóricas da Escritura. Ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não podemos imaginar que Deus ele é condescendente. Não podemos imaginar que Deus seja tolerante. Não podemos imaginar que Deus venha chancelar as nossas práticas, os nossos desatinos, os nossos pecados, sob o pretexto de que Ele nos ama.
O amor dele é incompatível com o nosso pecado. E porque ele nos ama, ele quer que nós estejamos distantes do pecado. Porque a prática do pecado, a desobediência quanto mais, e o abraçar estas coisas que são contrárias à natureza de quem está unido com Cristo, traz sobre eles a ira de Deus. E a Escritura diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus, ele é um fogo consumidor. A grande questão dos nossos dias é que a caricatura de Deus, ela é sempre apresentada, realçada e destacada como alguém que tem toda a compreensão e tolerância do mundo para com as nossas mazelas. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é um Deus que está diariamente irado por conta de pecadores que rejeitam a sua salvação e abraçam toda sorte de pecados na sua vida. E o apóstolo Paulo diz: não é possível que alguém que tenha sido unido a Cristo se deixe envolver numa vida de práticas que sobre ele, sobre aquela pessoa, só atrai a ira de Deus. É impressionante como no texto ele vai fazendo o jogo de palavras. Ele fala em cima de ressurreição, depois ele fala de morte, e agora ele volta dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa antiga natureza, a vossa velha natureza. Ela não deve ter voz, ela não deve ter ação, ela não deve ter liderança, ela não deve ter preponderância, ela não deve ter absolutamente nada. Ela precisa manter-se completamente inerte, ou seja, morta. E aí ele vai então destacar o passado deles e fazer este contraponto. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui nós temos um dos versículos mais deturpados da Escritura, Colossenses capítulo 3, versículo 11. Um versículo que não é entendido e um versículo que é usado para tentar eliminar aquilo que Deus estabeleceu na sua própria palavra, que são os papéis, as funções. O texto aqui não está falando de papel nem de função. O texto aqui não está tratando desta questão. O texto está tratando de salvação. O texto está tratando da obra grandiosa de Cristo. O texto está tratando da graça de Deus demonstrada em seu Filho. Então Paulo está dizendo: olhe, quanto à salvação, não há nenhuma acepção. Ninguém será desprezado por ser grego nem ser judeu. Ninguém será desprezado, será omitido, será banido por conta da circuncisão ou da incircuncisão. Ninguém será deixado de lado por ser bárbaro ou cita, por ser escravo ou por ser livre, porque esta grande salvação, este grande benefício de Cristo se associar a nós, juntar-se a nós ou infundir em nós os benefícios da sua salvação, alcança pessoas sem acepção. Ela é uma grande salvação porque ela rompe barreiras sociais, ela rompe barreiras culturais, ela rompe barreiras religiosas. É a grande ação de Deus para a salvação dos seus eleitos, para alcançar aqueles que Deus na eternidade predestinou para a vida eterna. Portanto, não importa a condição em que ele se encontre,
esta salvação haverá de alcançá-lo, haverá de transformá-lo, e ele será então conformado à imagem do Filho de Deus pela ação do Santo Espírito. E aí Paulo diz: Cristo é tudo em todos. Se nós fôssemos escolher pessoas para a salvação, nós estabeleceríamos vários critérios. E tenha certeza que os nossos critérios seriam pautados pela injustiça. Mas Deus nos escolheu em amor e justiça, no seu amor e na justiça do seu Filho. E agora ele vai falar então de forma positiva o que essa obra opera em nós. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E aqui a expressão: e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós temos um contingente de pessoas ansiosas, um contingente sobremodo expressivo. Nós temos um contingente de pessoas amarguradas, ressentidas, pessoas que estão como que a desistir da vida, pessoas que não conseguem ver a beleza, pessoas que não conseguem perceber a doçura de outras pessoas, de circunstâncias, pessoas que efetivamente só conseguem enxergar o mundo a partir de uma ótica pautada pela amargura e pela decepção. E o apóstolo Paulo está dizendo que aquela pessoa que foi associada a Cristo ou foi unida a Cristo, ela tem uma outra percepção acerca da vida. Ele não está dizendo que as circunstâncias serão sempre favoráveis. Ele não está dizendo que a pessoa não enfrentará lutas, dissabores, desventuras. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando da capacidade de enxergar a beleza, a doçura, graça em todos os acontecimentos da nossa vida, de sorte que a nossa caminhada seja sempre pautada pela esperança. Seria o quê? Alice no País das Maravilhas? Você fazer de conta que tudo está bem quando as coisas não estão bem? De jeito nenhum. É você enxergar a realidade e justamente por você conhecer a realidade, saber que o Deus em quem você crê, o Deus que enviou Jesus Cristo para a sua salvação, Ele está no controle de todas as situações. Ele está conduzindo a história conforme o seu querer, de sorte que todos estes elementos que Ele mencionou sejam elementos presentes na minha vida e na sua vida. De que Ele está falando? Ele está falando de santidade e de amor, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Há pessoas que elas já acordam mal-humoradas. Elas já acordam, por assim dizer, de mal com a vida. Elas acordam procurando um problema. Elas acordam procurando uma confusão. Elas acordam procurando um dissabor, porque elas estão com uma disposição interna para o conflito, porque elas querem externar aquilo que está a dominar o coração e quase que lhe retirar todo o ar.
Eu não sei quantos vão lembrar de um pássaro que ficava aqui na mangueira. E quando nós chegávamos aos domingos pela manhã, o pássaro estava ali. E ele cantava, 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 cantava. Ele vivia numa felicidade, num estado de graça. E nós percebemos que aquele canto estava irritando alguns dos nossos irmãos. Alguns irmãos chegavam profundamente irritados para o culto da manhã. E alguns irmãos deixavam extravasar a sua irritação, dizendo: eu não sei o que faz com que esse pássaro cante tanto. É irritante o canto desse pássaro. A gente chega na igreja e tem esse pássaro cantando, cantando, cantando. Com tanta árvore, vem escolher logo a árvore da igreja. Vocês pensam que é brincadeira? Tem alguns irmãos aqui que estão me ouvindo que são testemunha disso. Porque é uma indisposição interna da alma. E essa indisposição interna da alma, ela reflete sim a falta da percepção da nossa união com Cristo. E Paulo está dizendo, a sua nova vida, por conta desta plena percepção da sua união com Cristo, Cristo em sua vida, lhe permite ver os acontecimentos por uma nova ótica, com novos olhos, com uma outra expectativa. A nossa união com Cristo, irmãos, não é só para a eternidade. Essa união, ela se realiza na história e percorre toda a nossa trajetória. E haverá de nos recepcionar em glória. Não é à toa que Paulo vai usar 2 vezes a expressão gratidão ou o fato de ser grato. Ele vai dizer no versículo 15: sede agradecidos, e mais, com gratidão em vosso coração. É assim, meus amados, que Cristo opera em nós. Finalizo lembrando então a recomendação do apóstolo a respeito de algo que ele começou a tratar quando ele falou aos seus leitores originais de que eles experimentaram a ressurreição. Ele chega no versículo 16 e disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem o mesmo efeito do que ele escreveu em outra epístola, dizendo: habite Cristo ricamente em vós. Isso aqui, meus amados, embora a nossa união com ele seja mística, ela não é mágica. Os seus efeitos, eles são práticos e reais. Portanto, o que nos leva a conhecer mais da beleza e da sublimidade do Filho de Deus, o que nos leva a conhecer mais a respeito da sua obra e suas consequências na nossa vida, o que nos leva a rejeitar o pecado e a nos aproximarmos com gratidão a Deus por tudo que Ele tem colocado ao nosso derredor, na nossa caminhada, na nossa existência, é o conhecimento que nós temos da sua palavra. Quanto mais próximos estivermos da sua palavra, das Escrituras, mais nós haveremos de conhecer a beleza, a grandeza e o poder do nosso Redentor. Se você efetivamente deseja olhar para um pássaro que insistentemente resolve cantar próximo a você e ter gratidão a Deus pela dádiva da vida, dos sons, das cores, das formas e da nova vida que você experimenta, volte o seu olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela restaura a alma, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração. A palavra de Deus, ela mostra-nos os efeitos práticos da nossa união com Cristo. Cristo não estará ao seu lado amanhã. Cristo estará unido a você
não ao seu lado. Ele uniu-se a você por amor. E na sua vida você experimenta os efeitos dessa união com o Filho de Deus. Que esta segurança dê a você a alegria de enfrentar os dias vindouros na perspectiva de que você está eternamente unido ao Filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Após a oração pastoral, a bênção apostólica e o tríplice amém, eu convido você a sentar-se. O presbítero Roberto fará a saudação aos nossos queridos visitantes. Senhor Deus, a nossa súplica é que pela ação iluminadora do Teu Espírito, possamos ter uma melhor compreensão acerca da obra do Teu Filho em nosso favor. Que os nossos olhos, ó Deus, eles sejam iluminados. Que os nossos olhos, ó Deus, eles sejam abertos, para que a nossa compreensão não seja continuamente superficial, mas que ela seja, Deus, uma compreensão profunda, intensa e gloriosa a respeito de Jesus Cristo. Senhor, que o nosso coração esteja entusiasmado e vibrante com relação à obra realizada por Cristo na cruz do Calvário para a nossa redenção. Senhor, que a nossa vida ela seja pautada por uma vida que busca a santificação, a nos afastarmos do pecado e de tudo aquilo que entristece o Teu santo coração, e possamos buscar, ó Deus, as coisas lá do alto. Que a nossa mente seja tomada sempre dos valores do Teu reino. Que o nosso coração, ó Deus, esteja sempre a pulsar por aquilo que agrada ao Teu coração. E que no nosso viver diário, por meio de palavras, de atos, nós estejamos, ó Deus, a engrandecer o Teu nome e a refletir a luz do nosso bendito e glorioso Redentor. Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós, para que nos momentos de lutas, de provações, nos momentos de tentação, nós, ó Deus, estejamos lembrados de que o Teu Filho está a nós unido e que os benefícios que Ele conquistou na cruz, de uma vez por todas, foi a nós associados. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desprezados. Deus, que nós possamos nos alegrar com tão grandiosas verdades. Agora pedimos a Tua bênção sobre nós. Pedimos, ó Pai, que esta nova semana se dê num ambiente de busca da Tua face, de submissão, ó Deus, à Tua vontade, de livramento, ó Senhor, dos homens maus e perversos, dos perigos, Senhor, que nos cerca, e de um coração frio e ingrato, de um coração, ó Deus, vazio, de um coração, ó Deus, que não encontra-se ricamente habitado por Tua bendita e gloriosa palavra. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E agora, amados do Senhor, eleitos desde toda a eternidade, que a graça suficiente e abundante do Filho de Deus, e o amor eterno e imutável do Pai Todo-Poderoso, e as graças, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém. Você pode assentar.